Aproveitar o tema trazido pelos colegas e a presença da minha mãe, Dona Maria Cristina, para que venham nos acompanhar na sessão de hoje, para, de fato, mandar um voto de pesar a todas as mães que perderam seus filhos na operação de ontem, né? Todas as mães do nosso país. Porque, quando a gente fala de tráfico, vereadora Estela, nós estamos falando de uma guerra que a gente já perdeu. E nós precisamos pensar, vereador Lucas, como que nós podemos ganhar essa guerra? Nós não queremos ver as pessoas morrendo por conta do uso de drogas. Eu não quero ver as pessoas morrendo porque vendem drogas. Agora, nós precisamos dizer, vereador Libardi, o tráfico ele não começa na favela. E se ele não terminou, e se ele não termina no Brasil e no mundo, é porque ele é lucrativo para muita gente que está na política, muita gente que está na polícia, muita gente que está no sistema e se corrompe por dinheiro. Infelizmente, a desgraça, ela vende, e nós precisamos tratar a raiz do problema, vereador Libardi, que nenhuma mãe mais no nosso país precise chorar pela morte do seu filho. Obrigado pela parte. Eu que agradeço a gentileza da senhora. Presidente, eu vou continuar tratando... Peço uma parte, se possível. Vou continuar tratando de bandidagem. Vou tratar um pouco do Bolsonaro. Mas eu queria primeiro, presidente, lembrar que, salvo o melhor juízo, a maior apreensão de fuzis desse país deu-se em um condomínio na Barra da Tijuca, chamado Vivendas da Barra. Lá o que mata mesmo é a vizinhança. O condomínio até que é bom. Na casa de um ex-policial do Batalhão de Operações Especiais, chamado Rony Lessa. 117 fuzis. Nós, do PCdoB, queremos fazer um debate sobre território, quando a gente vai tratar de questões tão complexas. E faremos, com certeza. Mas, presidente, eu queria tratar de um outro tema que é importante para a população. Eu vim aqui na semana passada, expliquei um pouquinho sobre o modelo de redução de preços da nossa gasolina e do nosso óleo diesel, e muita gente na internet no último período comentou que essa redução não chegava de forma efetiva nas bombas. Então eu queria conversar por que essa redução não chega de forma efetiva nas bombas. Primeiro, que a Petrobras era responsável pela extração, responsável pelo refino, responsável pela distribuição dessa gasolina, vereadora Estela, e também responsável pelos postos de gasolina. Daí um senhor com alianças junto da milícia, inclusive com Adriano de Nóbrega, se elegeu presidente do Brasil e vendeu a empresa que era responsável pela distribuição, que era a BR Distribuidora. Assim, a Petrobras, mesmo baixando o preço, não tendo sua própria distribuidora, não consegue garantir a regulação dos preços. Ela, que antes regulava os preços através da BR Distribuidora, conseguia garantir, quando reduzia, a redução na transferência para os postos e, efetivamente, a redução das transferências para as pessoas. Havia queda no valor do petróleo, queda no valor do combustível e queda no valor das bombas, que é o que realmente importa para a nossa população. Posteriormente a essa venda, houve a redução no preço da Petrobras e o preço do consumidor, infelizmente, se mantém estável. Então, o senhor e a senhora de casa pode agradecer ao Bolsonaro que vendeu a BR Distribuidora e a transformou em Vibra Energia, uma empresa privada que visa exclusivamente o lucro e não tem compromisso com o preço que o senhor e a senhora pagam na sua gasolina, por gentileza. E por que isso importa para a gente, né, pessoal? Primeiro, a venda promovida pelo governo Bolsonaro quebrou o controle público do preço de combustível. Enquanto nós não tivermos uma nova empresa pública que garanta a redução do preço quando da venda para o posto de gasolina, infelizmente nós seremos reféns das grandes internacionais que acabam por colocar o preço da gasolina cada vez mais alto. E mais do que isso, as empresas privadas decidem o quanto cobram, aumentando cada vez mais o seu lucro. Por isso a Petrobras baixou o preço e o posto de gasolina não baixou. E por fim, quem que deveria pagar por o combustível mais caro nesse Brasil? O Bolsonaro e aqueles que apoiaram a venda da BR Distribuidora. Infelizmente, nós vivemos com diversos aumentos de combustível durante o governo Bolsonaro. E mesmo após o final da maior tragédia que já aconteceu para esse país, que é um miliciano estar na presidência da República, nós não conseguimos baixar. Então fica esse compromisso do Ministério da Minas e Energia, fica esse compromisso do governo Lula de construir uma nova empresa que possa garantir a distribuição efetiva do combustível nesse país e garantir que as pessoas não tenham um aumento do tamanho de combustível na bomba. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Vereador José de